São Paulo aos Tessalonicenses, sabedoria, estejamos atentos. Meus irmãos e irmãs, Deus nos destinou a ira, mas a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que, vivos ou mortos, fiquemos unidos a Ele. Assim, pois, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já o fazeis. Rogo-vos, irmãos e irmãs, acateis aqueles que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam. Tende para com eles grande estima na caridade, em vista do cargo que exercem. Guardai entre vós a paz. Quem vos chama é fiel, e por isso, encarecidamente no Senhor, que esta carta seja lida perante todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, é bem interessante esse trecho da epístola do apóstolo São Paulo, da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, versículos 9 a 13, e depois versículos 24 a 28. O tema central desta epístola, desse trecho aos Tessalonicenses, São Paulo, o apóstolo Paulo, ele exorta a comunidade dos Tessalonicenses que eles trabalhem em comum para o bem da igreja, trabalhem em comum para a edificação e o crescimento da igreja nascente, da igreja primitiva. E ele pede também que os irmãos de Tessalônica acatem o trabalho daqueles que presidem no Senhor, ou seja, acatem o trabalho dos bispos, acatem o trabalho dos presbíteros, acatem o trabalho dos diáconos da igreja primitiva, para que os fiéis de Tessalônica tenham grande estima pelos ministros que Deus enviou para aquela comunidade. E da mesma forma como os tessalonicenses tinham grande estima pelos ministros enviados naquela comunidade no tempo da igreja primitiva, na era apostólica, nós também hoje, logicamente para os bons ministros enviados por Deus, não os maus ministros, mas os bons ministros, devemos sempre acatar os seus ensinamentos, a sua doutrina. Porque nem um ministro, nem um bispo, nem um padre, nem um diácono, ou mesmo leigo, se for o caso, tem direito de usar o púlpito da igreja para pregar as suas próprias ideias, a sua ideologia. Nós usamos sempre o púlpito da Santa Igreja para pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, com o objetivo da conversão daqueles que ouvem, para aqueles que ouvem tenham segurança para alcançar a vida eterna, o paraíso, e mudem a sua vida conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que eu sempre costumo falar, sempre preguei, já há mais quase 20 anos eu sempre ensinei isso, sempre prego isso, que a igreja não pode fazer acepção de pessoas. Ou seja, a igreja, nós, o povo de Deus, as pessoas que frequentam a igreja, as pessoas que têm prática de fé, não faz acepção de pessoas, mas nós repudiamos o pecado em nossa vida. Nós repudiamos o pecado. Por que repudiamos o pecado? Porque o pecado é um grande empecilho para a nossa santificação. E também se torna um empecilho social. Porque a pessoa que vive no pecado, porque o pecado, às vezes as pessoas, pecado é pecar contra os mandamentos de Deus, ou contra as leis do Antigo Testamento, ou contra as orientações de Jesus, as palavras de Jesus no Evangelho, ou as orientações dos apóstolos. Sim, isso é pecado. Mas também outras coisas são pecado. Outras coisas são pecado e às vezes nós passamos despercebido. Ou seja, a gente sempre quer dar um jeitinho, sempre queremos fazer uma barganha com Deus. E sempre, quando queremos barganhar com Deus, a gente sempre prejudica o próximo. Ou prejudica o irmão da fé, ou prejudica uma pessoa que te presta serviço, ou prejudica a nossa sociedade, o bairro onde nós moramos, o governo, o nosso bom governo. Não estou falando aqui de política, mas o bom governo da cidade. Então, o pecado é pecado espiritual, que te faz perder a salvação, mas também pode ser um pecado social. E habitualmente,
Os bons ministros da igreja, os bons bispos, os bons padres, os bons diáconos e até os bons laicos e pregadores da igreja, aqueles que de fato estão na igreja pregando a salvação, pregando a santidade, pregando a mudança de vida. Geralmente essas pessoas sempre pregam e transmitem a palavra de Deus baseada numa reflexão da palavra de Deus, quer seja das palavras do apóstolo, quer seja das palavras de Jesus no Santo Evangelho. Costumamos dizer que todo cristão ortodoxo deve levar uma vida de tradição monástica. E é verdade. O que nós estamos fazendo aqui é monástico. Não estou rezando o ofício bizantino hoje porque está me faltando o texto em vernáculo do dia de hoje para eu rezar. Já tenho providenciado já, mas ainda não chegou, não está em minhas mãos ainda. Mas estou rezando o antigo ofício da igreja monástico do século V, em vernáculo, mas é o antigo ofício da igreja. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos rezando, praticando a oração da vida monástica. E a partir da nossa prática de oração, nós temos a prática do trabalho. O que nós rezamos deve refletir no nosso trabalho, na nossa vida, no dia a dia. Então, a cada irmão e a cada irmã que vai na igreja, ou mesmo aqueles que não frequentam a igreja, tenham respeito por aqueles que Deus enviou e colocou na sua vida. Mesmo que a pessoa não seja cristã, mesmo que a pessoa não seja ortodoxa, seja de uma outra religião monoteísta, ou seja até de outras religiões, habitualmente os seus ministros sempre pregam coisas boas, ensinam coisas boas, para que dentro daquela comunidade de fé, você alcance ali o objetivo maior daquela comunidade. No caso de nós cristãos, o nosso objetivo maior, segundo o Evangelho de Jesus, é alcançarmos o paraíso, a salvação. Outras pessoas procuram outras formas de espiritualidade, às vezes não são nem religiões de salvação, mas são religiões de transformação. E muitas vezes as pessoas se transformam em outras religiões e depois acabam buscando o cristianismo, que foi o que aconteceu comigo na juventude. Eu não nasci, apesar de ter sido batizado na igreja ortodoxa quando eu era criança, bebezinho, os meus pais não tinham prática de fé, né? Era por ser batizado na igreja católica romana. Não aceitaram que meus pais me batizassem na igreja católica romana, porque os meus pais e os meus padrinhos não eram casados na igreja. Então alguém informou para minha mãe, acaso nós fomos, buscamos uma igreja ortodoxa. Eu não vou falar aqui o nome da igreja, óbvio que eu não vou falar, mas é uma igreja ortodoxa aqui próximo do centro de São Paulo. E lá eu fui batizado em... Que dia foi? Foi em maio de 1973, acho que, se não me engano, dia 11 de maio de 73, um dia de Nossa Senhora de Fátima, segundo o calendário latino. Foi o dia que eu fui batizado, acho que era feriado naquela época. Bom, e os meus pais nunca frequentaram a igreja, nunca me deram ensinamento. Meus pais sempre me deram ensinamento de fé, minha mãe, mas assim em casa, mas nunca me... Eu sei, Lu, que você não é ortodoxo, mas você sempre respeita a gente. Eu te conheço já há alguns anos. A Luciana aqui sempre está unida na oração com a gente. Mas voltando aqui a essa pequena reflexão das laudes, e depois, através de práticas que eu tinha com a minha família em outras religiões, eu acabei chegando no cristianismo. E é assim. Então são os caminhos de Deus, a palavra de Deus é dessa forma. Eu jamais, como padre, jamais como bispo, jamais excluí qualquer pessoa de outra religião da minha igreja. Na minha última paróquia que eu trabalhei ainda quanto padre, depois como bispo, era uma paróquia dedicada a São Jorge, e no dia de São Jorge as pessoas que vinham, os cristãos católicos vinham, os ortodoxos iam, o pessoal da Umbanda ia, o pessoal do Candomblé ia, nós celebrávamos a missa, as pessoas que estavam aptas e achavam que podiam comungar, comungavam. A gente nunca negou a comunhão para as pessoas que se aproximavam da fila da comunhão, dávamos as orientações necessárias para a comunhão, mas as pessoas sempre comungavam e cantávamos Salve São Jorge, para aqueles que é da Umbanda, Patacori, né? E por aí ia. Então a palavra de Deus era pregada também. Jesus mesmo falou para os apóstolos: Senhor, tem lá alguém pregando em seu nome, mas não segue a gente. Tem muitas pessoas que não estão na igreja, mas falam em nome de Jesus também. Jesus fala: deixa ele, porque quem não é contra nós é por nós.
né? Acho que o padre Simeão tá aqui, o Dudu Braga também tá aqui, acho que participando, e ele pode até, tem muitos seguidores, ele pode até explicar melhor isso para vocês, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui ao ofício, vou dar continuidade ao ofício. Aqueles que estiverem trabalhando não se sintam obrigados a participar, mas participem aqui vendo a salmodia, né? Muito importante a salmodia. Luciana Fonseca, eu não sou ortodoxa, mas respiro com um só pulmão, unida sempre em oração. Unidos em oração sempre, isso mesmo, Luciana. Não sei se você ainda está online, eu não consigo visualizar quem está online, mas é isso mesmo. O Padre Simeão também está aqui, né? A Luciana também está aqui. Muito obrigado por participarem, né? Parece que minha comunidade online está crescendo. Na verdade, eu não gosto muito de fazer coisas online. Nunca fui de fazer. Mas eu comecei a fazer o ofício porque, na verdade, o meu objetivo é instrutivo, né? Que as pessoas aprendam e tenham gosto de rezar o ofício. Não é para aparecer, não é para ter fama, né? Mas, como eu estou agora no momento sem uma paróquia, eu acho que a única forma que tenho que fazer é isso. Eu estou como bispo auxiliar do sínodo, né? Então eu estou sem um trabalho paroquial efetivo. Mas estou aí para começar para o ano de 2022, se Deus assim o permitir, uma missão aqui na periferia, aqui